Pessoal, hoje eu vou estar resolvendo com vocês aqui os exercícios da parte de processos de eletrização. Então a gente vai estar vendo aqui o porquê de algumas respostas e tirando algumas dúvidas. Então vamos lá. A questão número 1 fala o seguinte: ao atritarmos o couro e o vidro, ele dá aqui as opções, né? Ele quer saber o que acontece quando atrita o couro e o vidro com relação à carga de cada um, se vai ficar positivo, se vai ficar negativo, se vai perder elétrons, né? E ele coloca aqui como resposta, então, a terceira alternativa, que seria o couro fica com carga positiva. Vamos aqui entender então por que o couro fica com carga positiva. Então na questão número 1, pessoal, ele fala o seguinte, olha, ele dá lá o couro e o vidro, e ele quer saber qual desses dois, então, né, ele quer analisar assim a situação de cada um deles, e ele dá as alternativas lá, o que perde elétrons, qual que fica com carga positiva. Então vamos ver aqui como é que a gente consegue resolver esse problema. Ele dá no exercício a tabela triboelétrica, né? Eu ensinei vocês lá como que a gente utiliza. Os materiais que estão mais acima são os que ficam com carga positiva, aqueles que tendem a perder elétrons. E os que ficam mais abaixo são aqueles que ficam com carga negativa, que tendem a ganhar elétrons. Então, se você analisar aqui, ó, entre o couro e o vidro, quem está mais acima, né? O couro. O couro aqui na tabela está na parte mais acima. Então, se ele está na parte mais de cima, ele vai ficar com carga positiva e o vidro, consequentemente, com carga negativa. Então, como o couro fica com carga positiva, lembra, o material ele não fica com carga positiva porque ele ganha partículas positivas. Não, ele fica com carga positiva porque ele perde partículas negativas. É a partícula negativa que se movimenta nos materiais. Então, o que faz um ficar com carga positiva ou negativa tem a ver com a partícula negativa que está se movendo, que é o elétron. Então, o couro ele fica com carga positiva porque ele perde elétrons, ele perde carga negativa. Por isso, ele fica positivo. Consequentemente, o vidro fica com carga negativa porque ele ganha esses elétrons de carga negativa. Então, se a gente analisar aqui as alternativas que ele deu lá, ó, ele fala o seguinte: o vidro fica com carga positiva? Não, né? O vidro está com carga negativa. O couro ganha elétrons? Não, o couro ele perde elétrons. O couro fica com carga positiva? Sim, resposta verdadeira, o couro fica com carga positiva. E por último, o vidro perde elétrons? Não, ele ganha elétrons. Então a resposta aí é o couro fica com carga positiva. Então, como a gente viu aqui a resposta, né, o couro fica com carga positiva porque ele perde elétrons. Número 2, bem semelhante ao número 1, ele fala o seguinte, ó, ao atritarmos o papel com o algodão. Então a gente vai ver aqui o mesmo processo que a gente viu no número 1. Para a gente descobrir aqui então a resposta, né, e ver aqui o porquê então que a resposta é a primeira alternativa, que o papel perde elétrons. Questão número 2 então é semelhante à questão número 1. Ele dá lá o papel e o algodão. E novamente a gente vai analisar então aqui esses materiais de acordo com a tabela triboelétrica, né? Então vamos lá, onde é que está o papel e o algodão? Está bem mais abaixo ali, né? Ó. Só que é só você analisar então aquele mesmo sistema, é só você ver qual que está mais para cima e qual que está mais para baixo. Quem está mais para cima fica com carga positiva, no caso o papel, e mais abaixo o algodão fica com carga negativa. Lembrando, o papel fica com carga positiva porque ele perde elétrons, e o algodão fica com carga negativa porque ele ganha elétrons. Agora vamos analisar as alternativas que ele deu lá na questão. Olha só, ele fala o seguinte: o papel ele perde elétrons? Verdadeiro, né? Então olha só, o papel ele perde elétrons porque ele fica com carga positiva. O algodão perde elétrons? Não, né? O algodão ele vai ficar com carga negativa, então ele vai ganhar elétrons. O papel fica com carga negativa? Não, o papel fica com carga positiva. E o algodão fica com carga positiva? Também não. Então a resposta correta é a primeira alternativa, o papel perde elétrons. Portanto, então a resposta, a primeira alternativa, o papel perde elétrons. Na terceira alternativa, ele fala o seguinte, ó, qual dos materiais a seguir tem mais tendência a perder elétrons? Então você vai simplesmente olhar para esses materiais aqui lá na tabelinha triboelétrica e analisar, né, qual deles tem mais tendência a perder elétrons. Acompanha comigo aqui a resolução. Questão número 3, então, ele dá o seguinte, ele dá 4 materiais e ele quer saber qual deles tem tendência a perder elétrons, né? Então vamos lá, ele colocou aqui ó, o algodão, o ouro, o alumínio e o silicone.
Então, qual desses tem mais tendência a perder elétrons? Qual que perde elétrons, né? Lembra, o material que perde elétrons, ele fica com carga positiva. A carga que fica em excesso é a carga positiva. Então, é só você olhar para a tabelinha qual que é o material que tem tendência a ficar com carga positiva. Então, é só você ver qual que está mais acima aí na tabela. Seria, então, o alumínio, né? Então, o alumínio tende a perder mais elétrons entre esses 4 materiais aí. Portanto, aí a resposta, alumínio, né? O alumínio tem mais tendência a perder elétrons. Número 4. A número 4, dá para observar aqui pelas respostas, é que muita gente confundiu aqui. Eu já vou explicar ali nas equações qual que é a confusão que eu acho que a maioria fez, esqueci ali de fazer a última parte da equação e por isso deu a resposta errada, né? Esse aqui seria, na verdade, um pedaço da resposta, mas se você não fizer o restante ali da equação, você chega nessa resposta aqui, que é o menos 10, que seria a resposta errada, né? Então a gente vai ver lá nas equações o que pode ter acontecido, a maioria pode ter confundido, e por que o resultado então dá menos 5, né? A 4 fala o seguinte, ó, dois materiais condutores A e B estão carregados respectivamente com mais 30 e menos 40 coulombs. Após sofrerem processo de eletrização por contato, qual será a carga final de cada um? Então acompanha comigo aqui a resolução do número 4. Questão número 4, né? Então olha só, a gente vai anotar as informações aqui, ó. Ele deu a carga Q1 mais 30 coulombs e a carga Q2 menos 40 coulombs. Lembrando que não faz diferença quem você vai colocar aqui como Q1 e Q2, tá? Tanto faz, vai dar o mesmo resultado. Então, se você colocar Q2 como mais 30, também não tem problema. Então, ele deu Q1 e Q2 e ele quer saber o valor da carga final após o processo de eletrização por contato. Então, como é que a gente faz aqui? É só a gente somar as duas cargas, né, Q1 mais Q2, e no final dividir por 2. E aí que muita gente se confundiu, a gente vai ver aqui no final da conta, que eu acho que muitos esqueceram de dividir por 2, que é exatamente o resultado que dá lá, que a maioria marcou. Então, olha só. Preenchendo aqui, então, o Q1 vai ser mais 30 e o Q2 menos 40. Lembrando que como tem um menos ali, você tem que colocar ele junto na conta, fazer o joguinho de sinal. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, o mais com o menos do menos 40, mais com o menos vai dar menos, né? Então, vai ficar mais 30 menos 40. Então, mantém ali o negativo do 40. Fazendo a soma, então, 30 e menos 40, a gente tem, então, o valor de menos 10. E muitos talvez chegaram até aqui e marcaram a alternativa errada. Então, cuidado. Aqui você fez só um pedaço da conta. O que está faltando ali? Está faltando dividir por 2, né? O 2 faz parte da conta, faz parte da equação. Então, nesse caso aqui, continuando então, ó, menos 10, tirando fora do parênteses, não tem nada fora do parênteses para interferir no sinal, então continua menos 10. Dividindo menos 10 por 2, a gente chega no resultado de menos 5 coulombs. Então, muito cuidado aí com os números que aparecem na equação para você não esquecer deles, né? Então, cuidado para não resolver a equação pela metade. Portanto, aí número 4, então, resposta menos 5 coulombs. E a número 5, ele descreve lá um experimento, né? Onde ele fala o seguinte, que nesse experimento, o material carregado com carga positiva foi aproximado de um material condutor A. Logo após esse material foi dividido em dois, material pedaço B e C. Sobre esse experimento, o que é incorreto afirmar? Então, olha só, ele quer saber aqui qual que é a resposta errada. Então, vamos analisar lá o que está acontecendo nesse experimento e ver qual dessas alternativas aqui. Então, por que então que ele marca aqui a primeira como sendo a alternativa errada? Na questão número 5, então, ele dá o seguinte experimento. Ó. Na parte de cima, ele aproxima um material carregado com carga positiva do material condutor A. E logo em seguida, ele corta esse material A no meio e esses pedacinhos que sobram ele chama de B e C. Então ele cortou o material A no meio depois de ter aproximado esse material com carga positiva. Então vamos lembrar aqui, ó, no processo de indução, se eu aproximar esse material de carga positiva daquele material A, o que vai acontecer? Ele vai repelir as cargas positivas do material A, então essas cargas vão tender a se acumular mais na parte direita desse material. E vai atrair as cargas positivas, então eles vão se acumular ali mais na parte esquerda do material. Então, nessa situação, se você fizer esse experimento e cortar esse material no meio, você vai ficar com dois materiais, né, cada um deles tendo a carga que o material possuía antes em cada lado, ou seja, o pedaço B, que era do lado esquerdo, vai continuar todo ele carregado com carga negativa.
e o pedaço C, que estava do lado direito, vai continuar com carga positiva. Então, mesmo que depois você venha retirar aquele material grande com carga positiva ali, esses dois materiais, esses dois corpos vão continuar carregados, um com carga negativa e o outro com carga positiva. Ótimo, daí vamos analisar então o que ele quer aqui nas alternativas. Olha só, ele fala o seguinte: o B fica com carga positiva. Então é só olhar ali que o corpo B ele não está com carga positiva, então alternativa errada. O corpo B fica com carga negativa. Então é só a gente olhar ali que o corpo B está com carga negativa, correto. O corpo C fica com carga positiva, também correto, o corpo C está com carga positiva. Entre B e C ocorre atração elétrica. Lembrando lá dos conceitos, né, de atração e repulsão, quando os corpos têm cargas de sinais diferentes, ocorre a atração elétrica. Então, a alternativa também correta. Bom, nesse exercício ele queria a alternativa que está errada, a alternativa incorreta. Então, a alternativa que a gente vai marcar é a primeira, que é o B fica com carga positiva. Portanto, então, o que estaria errado, então, a letra B, né? A letra B não, perdão, a primeira alternativa que fala que o corpo B fica com carga positiva.